Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado aqui no Mestres da História, em conexão direta com o LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. E para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E eu estou chegando com o nosso super projeto pedagógico que visa a sua preparação, a sua qualificação, para que você fique competitivo e consiga um grande desempenho no exame intelectual da ESA, a nossa gloriosa Escola de Sargento das Armas do Exército Brasileiro. Então vamos que vamos, dando prosseguimento ao nosso curso de História do Brasil, nosso curso que é focado no edital, justamente para garantir uma maximização da aprendizagem para você que acompanha aqui o nosso canal Mestres da História no YouTube. Então, pessoal, de primeira já vou pedindo para você afundar o botãozinho do gostei. Clica no joinha porque isso fortalece o rolê, isso ajuda demais na divulgação do nosso trabalho e isso possibilita que a gente possa continuar mandando aulas de qualidade para potencializar o seu conhecimento. Então deixa o seu joinha e se você é novo aqui no canal, já vai se inscrevendo. Clicando também na campainha, clicando aqui na sineta para que você receba as nossas atualizações. Toda semana tem aula nova para você. Legal? Hoje o nosso tema versa sobre a União Ibérica. Pois é, nós vamos falar do período histórico compreendido entre 1580 e 1640, que é justamente aquele momento em que Portugal estava atrelado politicamente à Espanha. Havia um domínio espanhol sobre o reino português. É um período de 60 anos, que também é conhecido como período filipino ou domínio espanhol. Comumente esse período é chamado de União Ibérica. Ok? Vamos nessa então, afinal de contas, a dedicação supera a falta de talento. Bacana então, pessoal. Pronto, a dedicação supera a falta de talento. Legal. Maravilha. Vamos nessa então. Agora a gente começa a falar especificamente sobre a União Ibérica. União Ibérica é um período de 60 anos, compreendido entre 1580 e 1640. Vai anotando aí no seu caderno informação importante que o tio Ed está trazendo para você. Isso aqui pode aparecer na prova. Denomina-se União Ibérica ou domínio espanhol ou ainda período filipino, o contexto histórico em que Portugal e Espanha estavam atrelados do ponto de vista político. Havia um domínio espanhol sobre Portugal. Maravilha! Quando é que começou essa dominação espanhola no reino português, professor? Ela começou a partir de uma crise dinástica que teve origem na morte do rei de Portugal, Dom Sebastião. Olha aqui o Dom Sebastião. Dom Sebastião, rei de Portugal, foi morto na Batalha de Alcácer Quibir, no norte da África, na região onde atualmente temos Marrocos. Ele então faleceu na Batalha de Alcácer Quibir no ano de 1578. Morreu o rei de Portugal, este que aparece aqui na nossa tela, Dom Sebastião, e o seu corpo nunca foi encontrado. Evidentemente que ele faleceu ali naquela batalha, pessoal. O sumiço de Dom Sebastião, o desejado de Portugal, e depois virou Dom Sebastião, o encoberto, fez surgir uma crença no retorno de Dom Sebastião, uma crença mitológica, denominada sebastianismo. Essa crença teve muita popularidade em Portugal e também aqui no Brasil. Seria a crença no retorno de Dom Sebastião para levar Portugal novamente em tempos de crescimento, de prosperidade, de desenvolvimento. Evidentemente que ele jamais retornou. No lugar de Dom Sebastião entrou o cardeal Dom Henrique. Quem era o cardeal Dom Henrique, professor? O cardeal Dom Henrique era o tio-avô de Dom Sebastião. Vou explicar melhor. O cardeal Dom Henrique era irmão do avô de Dom Sebastião. Era irmão do avô de Dom Sebastião. Então ele era tio-avô de Dom Sebastião
e já estava velhinho, né? Acabou morrendo de umidade. Morreu de umidade avançada, 2 anos depois. Isso em 1580. Em 1580, diante da vacância do trono português, surgiram alguns pretendentes à coroa lusitana. Entre estes pretendentes estava este ilustre cidadão aqui que apareceu na nossa tela. Quem é ele? Este aqui é o Felipe II, grande Felipe II, rei da Espanha, que era primo de Dom Sebastião, primo do rei morto na Batalha de Alcácer Quibir, pela linhagem materna. Então eram primos pela linhagem materna. Então o que vai acontecer? Filipe II, rei da dinastia Habsburgo, que governava a Espanha, vai reivindicar para si o direito de ser rei de Portugal. E, a bem da verdade, ele vai fazer um acordo político com a nobreza lusitana e com a burguesia de Portugal, prometendo alguns privilégios econômicos para estes membros das elites lusitanas, nobres e burgueses. Faz esse acordo, promete cumprir o chamado juramento de Tomar, no qual Filipe II se comprometia a respeitar alguma autonomia jurídica, econômica para Portugal. Por exemplo, não ia mudar a moeda portuguesa, não ia mudar o idioma português, não ia mudar a política administrativa, os postos da burocracia portuguesa permaneceriam nas mãos de nobres portugueses. Ele faz esse acordo com as elites lusitanas e, posteriormente, ordena a invasão de Portugal, que foi comandada pelo Duque de Alba. Aí temos o início da União Ibérica, ou o domínio espanhol sobre Portugal. São 60 anos, correspondendo aos governos de Filipe II, Filipe III e Filipe IV. Em relação ao Brasil, o domínio colonial espanhol promove uma nova divisão administrativa da colônia. São criados 2 estados, o Estado do Brasil, com capital, o Estado do Brasil e o Estado do Maranhão. São 2 estados, perfeito? O Estado do Brasil e o Estado do Maranhão. É uma nova divisão colonial para o Brasil. E outra medida importante tomada pelos reis da dinastia Habsburgo foi promover o embargo econômico para a Holanda. Isso mesmo, os holandeses participavam efetivamente do comércio açucareiro aqui na América Portuguesa. Os comerciantes, os banqueiros holandeses eram parceiros econômicos dos senhores de engenho aqui no Brasil. Só que os holandeses eram também inimigos de Filipe II, inimigos da Espanha, porque as províncias unidas dos Países Baixos, leia-se, Holanda, estava lutando por sua emancipação política em relação à dinastia Habsburgo. Estavam em litígio, estavam em guerra com a Espanha. E aí a Espanha, num tom de represália, vai proibir a participação holandesa no comércio açucareiro na região Nordeste. E qual é a consequência disso? A consequência são as invasões holandesas, primeiro a Salvador, em 1624, e depois em Pernambuco, no ano de 1630. Portanto, senhoras e senhores, a União Ibérica trouxe importantes repercussões para a América Portuguesa. Bacana, vamos começar com essa primeira questão recente que caiu na ESA de 2017. Sobre a chamada União Ibérica, podemos afirmar que, vamos lá, alternativa A, como consequência deste período, a Espanha passou a ser um adversário econômico de Portugal? Não, pessoal, a gente acabou de ver que a União Ibérica é um período em que Espanha e Portugal estavam atrelados do ponto de vista político-administrativo. O rei da Espanha se tornava também rei de Portugal, passava a governar também Portugal. Como nós dissemos aqui na nossa terra,
Portugal e Espanha estavam adiodados politicamente, estavam juntos, atrelados politicamente, na medida em que a Espanha passava a ter domínio, a governar também Portugal. O rei da Espanha era, por consequência, também rei de Portugal. Filipe II da Espanha, Filipe I de Portugal são a mesma pessoa, ok? Beleza, então tá errada a letra A. Vamos para a letra B, então. Como consequência deste período, os territórios antes dominados por Portugal passaram a ter como língua oficial o espanhol. Muito cuidado aqui, pessoal. Eu acabei de falar agora, pelo amor dos meus filhinhos. Acabei de dizer que antes de invadir Portugal, o rei da Espanha, Filipe II, se comprometeu com o juramento de Tomar, onde ele prometia garantir certa autonomia para os portugueses. E dentro dessa autonomia estava a manutenção da língua portuguesa como idioma oficial de Portugal. Está errado também a alternativa B. Vamos então conferir a alternativa C, vem comigo. Período entre 1580 e 1640, em que o rei de Portugal, Filipe II, passou também a ser rei da Espanha. Cuidado que essa aqui é uma pegadinha. Se você não prestar atenção, você vai lá e, que nem bobo, né? Que nem bobó tira-tira, vai e assina aqui a letra C que está errado. Não, cara, está errado. O que está errado? Está invertido. Não é o rei de Portugal que passa a ter domínio sobre a Espanha, é o contrário. É o rei da Espanha, Filipe II, que também passa a administrar Portugal. Essa aqui é uma pegadinha, Fica atento aí, não vai cair nessa armação ilimitada aqui. Letra D, período entre 1580 e 1640, em que o rei da Espanha, Filipe II, passou também a ser rei de Portugal. Agora sim, agora você me convenceu. Essa é uma alternativa correta do ponto de vista histórico. A União Ibérica realmente aconteceu entre os anos de 1580 e 1640, assinalando um domínio espanhol sobre Portugal. E a alternativa E, como consequência deste período, a França invade o território brasileiro em sua porção nordeste a partir de 1624. Olha só, pessoal, a França realmente invadiu uma parte do litoral brasileiro, do Nordeste brasileiro, durante a União Ibérica. Foi entre os anos de 1612 e 1615, quando uma expedição francesa, comandada por Daniel de Latouche, invadiu e ocupou uma área do Maranhão, estabelecendo lá a chamada França Equinocial, que fundou o Forte de São Luís, que é a origem histórica da cidade de São Luís, capital do Maranhão. Entretanto, a invasão que é referida nessa questão, 1624, foi promovida pela Companhia das Índias Ocidentais, empresa com capital holandês. São os holandeses que vão promover duas invasões ao Nordeste brasileiro. Primeiramente em 1624, quando eles atacam a Bahia, e depois em 1630, quando eles se voltam para a capitania de Pernambuco. Bacana. Olha só, justamente o que nós estávamos falando agora há pouco. A França Equinocial. Olha quem que apareceu aqui na sua tela. Apareceu o nosso amigo Daniel de Latouche. Olha ele aqui todo sorridente. Bandeirinha tricolor da França aqui, ó, tremulando. Daniel de Latouche é o chefe da expedição militar que vem para o Maranhão e implanta um projeto de colonização no século XVII. Este projeto de colonização, que tinha o aval da monarquia francesa, era denominado França Equinocial e aconteceu entre os anos de 1612 e 1615. A liderança, já falamos, é desse bigodudo aqui, o Daniel de Latouche. É o líder da França Equinocial, responsável pela fundação do Forte de São Luís
que é o núcleo inicial da nossa capital maranhense, a cidade de São Luís. Vale dizer também que essa expedição oficial francesa estabelecida no Maranhão trouxe também religiosos, padres católicos, padres capuchinhos franceses, entre eles o padre Claude d'Abbeville. Olha o nome da fera, meu, ô louco! Claude d'Abbeville, o padre francês, padre capuchinho francês que vem, junto com a expedição de Daniel de Latouche, a atuar na catequização dos índios. Mas os franceses não conseguiram se estabelecer por muito tempo no Maranhão. Eles foram expulsos de lá no ano de 1615. Vamos que vamos para uma questão sobre esse tema. Questão padrão essa, para a gente potencializar a nossa aprendizagem. Olha só, a União Ibérica favoreceu a presença de inimigos da Espanha no território brasileiro, através de invasões, algumas das quais se prolongaram, permitindo a formação de núcleos populacionais que se transformaram em importantes cidades. Nesta perspectiva, a cidade de São Luís, capital do estado do Maranhão, foi obra de quem? De ingleses, franceses, holandeses, portugueses ou italianos? De acordo com uma corrente histórica, a fundação do Forte de São Luís, lá em agosto de 1612, pode ser considerada uma obra que marca o núcleo inicial da cidade de São Luís, capital do Maranhão. Mas é preciso destacar que também há controvérsias. Segundo alguns historiadores, na verdade, a fundação de São Luís refere-se a uma obra de portugueses. Se você for lá no Maranhão e perguntar, São Luís é obra dos franceses ou é obra dos portugueses? Vai dar uma briga, porque gera uma polêmica, né? É um assunto que não é consensual. Porém, pode-se considerar a presença francesa no Maranhão, a chamada França equinocial, um fator que deu origem a São Luís do Maranhão. Portanto, a alternativa correta, de acordo com esta perspectiva histórica, letra B de bola, franceses. Legal? Pessoal, durante a União Ibérica, esses 60 anos que duraram nesse processo chamado de União das Coroas Ibéricas, o Brasil foi alvo de várias invasões estrangeiras. Observe com atenção o mapa que eu trago com todo carinho para que você tenha uma boa percepção do que estamos falando. Vamos analisar o mapa? Vem comigo então. O litoral brasileiro, em várias de suas porções, teve o ataque de estrangeiros, ingleses, franceses e holandeses. Ingleses fazendo pirataria em algumas cidades da costa brasileira, como Santos e Recife. Franceses fazendo pirataria também e com uma expedição oficial que visava implantar uma colônia francesa aqui no Maranhão, a chamada França Equinocial. E os holandeses com 2 ataques. Primeiro, contra Salvador, a capital do Brasil, a primeira capital brasileira, e depois sobre Pernambuco, o principal ponto de produção açucareira na América. Bacana, então. Quem que vão promover, então? Quais são os povos? Quais são os povos que promovem essas invasões ao território brasileiro? São inimigos da Espanha. Vamos lá, quem é que governava a Espanha nesse momento? Era Filipe II. Filipe II, rei da dinastia Habsburgo, era um verdadeiro pica das galáxias, porque ele tinha muita possessão. Pensa num cara rico. Filipe II era um cara bastante rico. Tinha domínios coloniais na América, tinha domínios coloniais lá na Ásia também. Passou a ter domínio por áreas localizadas no litoral africano, que eram feitorias portuguesas. Então, nós podemos dizer que o império de Filipe II era um império onde o sol jamais se punha. Cara, é por isso que eu falei
que o Filipe II era um verdadeiro pica das galáxias. O cara estava com tudo e não estava prosa, né? Estava dando as cartas e jogando de mão. Só que ele tinha muitos inimigos. Era inimigo da Inglaterra, inimigo da França, inimigo da Holanda, estava cheio de inimigo. Estava cheio de concorrente o nosso amigo Filipe II. Tanto é, pessoal, que Filipe II tentou invadir a Inglaterra. Ele organizou a poderosa, invencível armada, que era a frota naval da Espanha, que tentou bombardear a Inglaterra, tentou invadir a Inglaterra. Mas a marinha de Vossa Majestade, a Rainha Elizabeth, não é essa Rainha Elizabeth que está aí agora, né, pessoal? Que está velhinha já e que não vai morrer tão cedo. Estou falando da Rainha Elizabeth I, a Rainha Virgem, sabia? A Rainha da Inglaterra, Elizabeth I, ficou conhecida como a Rainha Virgem. Por que razão, você me pergunta? Ora, ela era Rainha Virgem porque nunca se casou, exatamente. Muito bem. A frota naval da Rainha Elizabeth I derrotou a invencível armada de Filipe II. Foi uma derrota fragorosa da Marinha Espanhola. Nesse contexto, a Espanha se envolveu com muitas guerras e trouxe muitos inimigos. E aí nós tivemos invasão de franceses no Maranhão, a chamada França Equinocial, invasão de holandeses, primeiro na Bahia, depois em Pernambuco, dando origem à Nova Holanda ou Brasil holandês. Tivemos a ação de corsários ingleses, que atacaram algumas cidades brasileiras e algumas vezes, inclusive, chegaram a cobrar resgate, viu? As autoridades tiveram que pagar resgates em alguns ataques desses piratas e corsários ingleses em Santos e também em Recife. Bacana? Vamos conferir mais uma questão padrão ESA. Durante o domínio espanhol, lá no ano de 1612, uma expedição chefiada por Daniel de Latouche pretendeu criar no Brasil o quê? Uma colônia francesa que tinha o nome de França Equinocial. Onde é que está a resposta? Está na letra B. França Equinocial foi no Maranhão. Ah, professor, não pode ser França Antártica? França Antártica não, meu amiguinho, porque a França Antártica foi uma tentativa de colonização francesa que aconteceu no século XVI, na região da Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro. Perfeito? França Equinocial foi no Maranhão. Então, a alternativa correta, letra B de Bucéfalo. Manja o Bucéfalo? Bucéfalo era o cavalo de Alexandre o Grande. Bacana. A letra B, França Equinocial. Agora a gente fala um pouquinho sobre as invasões holandesas ao Brasil. Quando é que aconteceram as invasões holandesas, professor? As invasões holandesas aconteceram durante o contexto histórico da União Ibérica. Manja a União Ibérica? Ah, eu estou ligado, o senhor está falando sobre isso a aula inteira, professor. Exatamente, eu estou falando para você fixar esse conteúdo, amigão. Período de 1580 até 1640, este é o contexto histórico da União Ibérica, período em que Portugal estava atrelado à Espanha. Neste momento, nós temos conflitos político-militares envolvendo a dinastia Habsburgo, que governava a Espanha, e as Províncias Unidas dos Países Baixos, a Holanda. Bacana. E qual que é o pomo dessa discórdia toda aí? A Holanda lutava por emancipação, por independência em relação à Espanha. E aí, como represália a isso, pessoal, o que vai acontecer? A Espanha vai decretar um embargo comercial proibindo a participação holandesa no comércio do açúcar. Mas os holandeses eram quem financiava a produção, eram os responsáveis pelo transporte, pelo refino, pela distribuição do açúcar na Europa. Ih, cara, azedou a relação agora. Como é que ficam essas coisas aí? Será que os holandeses vão aceitar isso tudo? Essa imposição, esse embargo? Não, os holandeses vão se mobilizar. E como é que eles vão tentar furar esse bloqueio?
Eles vão organizar a Companhia das Índias Ocidentais, uma empresa que tinha capital misto, viu? A Companhia das Índias Ocidentais tinha capital privado, capital de banqueiros, de financiadores holandeses, mas tinha também capital estatal. E essa empresa é que vai organizar as invasões holandesas sobre o Brasil. Bacana? Legal, então. Lembrar também que os holandeses também participaram do tráfico negreiro. Por que razão que os holandeses vão se envolver no vil comércio, no trato dos viventes? Como afirma o nosso professor historiador Luiz Felipe de Alencastro. Gente, olha só. Qual era o interesse dos holandeses ao promoverem invasões ao Brasil? Eles estavam de olho na economia açucareira. Eles queriam retomar a participação no comércio de produção de açúcar. Legal? Bacana. Responda para mim, sem pestanejar, responda para mim de bate-pronto, qual era a mão de obra utilizada nas plantations de cana-de-açúcar. Tá lembrado? Mão de obra escrava, de origem africana. Então, para os holandeses continuarem tocando a atividade comercial do cultivo de cana e produção de açúcar e seus derivados, era de importância fundamental que eles conseguissem obter novos plantéis de africanos escravizados. É por essa razão que os holandeses também vão atacar feitorias portuguesas localizadas no litoral da África. Era através dessas feitorias que eram encaminhados os africanos escravizados rumo às Américas. De lá partiam os chamados navios negreiros, também chamados de navios tumbeiros. Muito bem, questão padrão essa para a gente fixar bem esse conteúdo. Durante o período colonial, Bahia e Pernambuco foram alvos de invasões de... Tá fácil, não é? Ficou fácil demais. O professor Edenilson Moraes já cantou a pedra para você, já levantei a lebre, agora ficou mamão com açúcar. Agora é só empurrar para dentro, fazer o gol, correr para o abraço, comemorar. Invasões de quem? Nesse contexto, muito simples. Invasão dos holandeses. Holandeses atraídos pela produção açucareira. Eis aí a resposta correta. Letra B de bola. Ainda falando sobre esse mesmo tema, a produção de açúcar na América Portuguesa ocorre como principal atividade econômica durante os séculos 16, 17, 18, até o advento da mineração, no século 18, a principal atividade econômica aqui da América Portuguesa, o nosso Brasil varonil, era a produção de açúcar. Ah, é mesmo? Me conta uma nova aí, professor. Pois é, a produção de açúcar era o carro-chefe da nossa economia, onde havia uma parceria envolvendo portugueses e holandeses. Como assim uma parceria? Olha, tá de olho aqui, ó, pessoal. Uma parceria econômica, né? Parceria econômica. Não era uma parceria lucrativa. Não era uma parceria caracu, né? Naquela que um entrava com a cara e outro entrava com o resto. Não, era uma parceria, ó, show de bola. Parceria muito lucrativa, gerava lucros para ambos os lados. Tanto os senhores de engenho, quanto as autoridades portuguesas, quanto os banqueiros flamengos e batavos. Flamengos e batavos são os holandeses, ok? Lucravam de maneira exponencial, enchiam os bolsos de grana. Essa era uma atividade extremamente lucrativa. Os holandeses participavam do financiamento da produção. Afinal de contas, a economia açucareira não era nada barata, pessoal. Não era fácil você montar um engenho, montar as instalações do engenho, conseguir adquirir escravos para trabalharem nas mais variadas atividades da produção de açúcar. Não era uma coisa barata, era uma coisa lucrativa. Gerava muitos lucros. Bacana.
Dava muita lucratividade. Ok, tudo bem. Porém, precisava de um grande investimento. E quem é que vai entrar com esse investimento? Quem é que vai ajudar nessa montagem da empresa agroindustrial açucareira, né? Porque, na verdade, pessoal, temos que entender que você tem as características básicas da plantation. Quais são as características básicas? Aquele tripé fundamental, mel. Sabe que o açúcar é doce como mel? Então, mel, monocultura, escravidão e latifúndio, certo? Beleza, isso aqui você não esquece mais. Isso aqui já está fixado na sua mente. Mas não se esqueça que essa produção era beneficiada nos engenhos. Ou seja, a cana-de-açúcar era transformada em açúcar e seus derivados, não é isso? Derivados como, por exemplo, o melaço, a aguardente, a nossa boa e velha cachaça, além da rapadura, aquela que é doce, mas não é mole, não. Então, ocorria o beneficiamento da produção. Por isso que eu posso falar de uma economia agroindustrial ou agromanufatureira do açúcar. Porque no engenho, o engenho tinha as instalações necessárias para o beneficiamento da produção. É claro que este açúcar, na Europa, ele era refinado. Quem trabalhava com o refino e a distribuição do açúcar eram os holandeses. Tudo bem? Bacana. Então, os holandeses contribuíram para o grande desenvolvimento da economia açucareira, atividade que gerava uma grande lucratividade no mercado europeu. Você tem uma ideia, amigão? Olha só, até em dotes de princesas casadoiras, princesas que iam se casar, você tinha lá baús repletos de açúcar. Olha como açúcar era chique. Já pensou presente de casamento de princesas? Baús repletos de açúcar, para ter uma lua de mel bem adocicada, se é que você me entende. Muito bem, questãozinha padrão essa já está na tela. No período de nossa história denominado de domínio estrangeiro no Brasil, tivemos a ocupação da Bahia em 1624 e de Pernambuco em 1630. Os principais objetivos dessas invasões realizadas pelos holandeses eram: alternativa A, obter lucro na exploração do açúcar e enfraquecer a Espanha. Beleza, pronto, alternativa A, de primeira já encontramos a resposta correta. O grande objetivo dos holandeses, ao promoverem as invasões ao Brasil, primeiro em Salvador, depois em Pernambuco, era retomar a participação no comércio açucareiro. E de quebra, jogar terra na Espanha, né? Dar uma prejudicada legal nos espanhóis, afinal, a Espanha era inimiga da Holanda. Então, correta alternativa A, obter lucro na exploração do açúcar e enfraquecer a Espanha. Vamos conferir as outras? Só para desencargo de consciência, é sempre bom a gente dar uma olhadinha nas outras alternativas. B, obter lucro na exploração do açúcar e enfraquecer a Inglaterra, grande aliada de Portugal. Não, gente. Até que os holandeses queriam garantir o seu lucro na exploração de açúcar. Aí, tudo bem. Porém, o objetivo não era enfraquecer política e economicamente a Inglaterra, não. Era enfraquecer a Espanha. Não se esqueça que esse contexto é chamado de União Ibérica. Portugal está nas mãos da Espanha nessa época. Letra C. Obter lucro na exploração do pau-brasil e enfraquecer Portugal, tradicional inimigo da Espanha? Nada disso. Primeiro, os holandeses não estavam de olho no pau-brasil. Eles também não queriam enfraquecer Portugal. E Portugal não era inimigo da Espanha, estava junto com a Espanha na União Ibérica. Letra D, obter lucro na exploração de metais preciosos e enfraquecer a Inglaterra, maior beneficiária da produção de ouro brasileiro? Nada disso, os holandeses estavam de olho no comércio de cana-de-açúcar, produção açucareira aqui no Brasil. Os holandeses invadiram o território brasileiro durante o contexto histórico da chamada União Ibérica.
por conta do embargo econômico, aquela proibição decretada pelos reis espanhóis que feriam os interesses econômicos dos comerciantes flamengos e batavos, os holandeses, que tinham uma intensa participação no comércio açucareiro aqui no Brasil. É por isso que eles vão organizar expedições juntamente com a Companhia das Índias Ocidentais, a VIC, empresa criada justamente para retomar o controle sobre a produção de açúcar aqui no Brasil. Questão padrão ESA, causa geral das invasões holandesas no Brasil. Qual que é a causa geral das invasões holandesas no Brasil? Ah, professor, eu já compreendi, o senhor já disse no início da aula que os holandeses invadiram o Brasil para romperem o embargo comercial, o bloqueio decretado pelo rei Filipe II da Espanha. Então, aonde que está a resposta correta? Dá uma olhada aqui e verifica onde está a alternativa correta. Dá um pause no vídeo se você quiser responder. Beleza, já podemos responder? Já sabe a resposta correta? Essa é moleza, né, pessoal? A alternativa correta, o desejo de romper o bloqueio econômico imposto por Filipe II após a União Ibérica, né? Após o início da União Ibérica. Olha só, por exclusão a gente pode tirar. A letra A diz que havia o interesse da burguesia holandesa em fundar uma colônia de povoamento aqui na América. Nada disso. O interesse é econômico. A letra B diz que é a tentativa de superar o modelo colonial criado por Portugal. Nada disso. Os holandeses também estavam de olho na lucratividade econômica do comércio açucareiro. Letra C diz que é a vontade de interromper a produção de açúcar no Nordeste brasileiro. Nada disso, eles queriam retomar a produção. Eles tinham sido prejudicados pelo embargo econômico decretado por Filipe II. E letra D, a necessidade de transferir o excedente populacional dos Países Baixos. Para com isso, né, gente? Tudo incoerente aqui, ó. Então, a única alternativa correta era a tentativa de romper o bloqueio econômico decretado por Filipe II após o início, né, da União Ibérica. É dentro do contexto da União Ibérica que ocorrem as invasões holandesas. Primeiro na Bahia, depois em Pernambuco. Os holandeses permaneceram no Brasil durante 24 anos. Então, vamos lá. Primeira invasão, 1624. Onde é que aconteceu mesmo? Na capitania da Baía de Todos os Santos. Os holandeses tentam tomar Salvador, que era a capital da América Portuguesa, mas eles são expulsos de lá no ano seguinte. Eles se dão por vencidos? Negativo, eles voltam com tudo em 1630 e vão atacar a principal capitania do Brasil, a capitania de Pernambuco. E aí tem início uma sangrenta luta de conquista territorial que se estende até 1637. São as lutas intensas. Na verdade, nós podemos dizer que essas lutas nunca pararam de vez. Só que elas vão diminuir. Por quê? Porque os holandeses conseguem vitórias significativas e conseguem consolidar a conquista territorial. A partir de 1637, quem passa a governar a Nova Holanda, o chamado Brasil holandês, é o conde João Maurício de Nassau, o maior governante do período colonial. Esse cara foi um grande empreendedor. Ele fez grandes investimentos na capitania de Pernambuco, inclusive grandes investimentos na cidade de Recife, dotando a região de jardim botânico, jardim zoológico, laboratório astronômico, trouxe pintores, escultores, botânicos, zoólogos, fez grandes investimentos na região, porque Recife era a sede do domínio holandês aqui no Nordeste brasileiro. E Maurício de Nassau invadiu também e ocupou Maranhão, Paraíba, uma parte da região onde hoje temos Sergipe, ou seja, houve uma expansão territorial do domínio holandês. A partir de 1645, teve início um movimento que visava a expulsão
dos holandeses do Nordeste brasileiro. Esse movimento, que se estendeu até 1654, é chamado de Insurreição Pernambucana. Movimento que era liderado pelos senhores de engenho de Pernambuco e cercanias e que contou com a participação de indígenas, com a participação de africanos escravizados também, com o objetivo de expulsar definitivamente o invasor holandês, onde nós tivemos as famosas Batalhas dos Guararapes, onde os exércitos dos insurretos conseguiram derrotar o inimigo holandês. Duas batalhas, a primeira em 1648 e a segunda em 1649, que vão assinalar a definitiva vitória luso-brasileira sobre os holandeses, que como consequência desse processo são expulsos da América Portuguesa. E eles vão cultivar cana-de-açúcar lá nas Antilhas. Então anota aí, consequência da insurreição pernambucana. Insurreição pernambucana contribuiu para a expulsão dos holandeses, só que contribuiu também para o início do declínio da produção açucareira no Brasil, na medida em que os holandeses desenvolveram técnicas avançadas de cultivo no período que estiveram aqui no Brasil. Eles tiveram 24 anos dominando o Pernambuco, galera. Quando eles vão embora, eles se dirigem para a região da América Central, vão para o Caribe, olha que beleza, mas não vão lá para passear, não. Não vão lá para conhecer as praias paradisíacas. Eles vão para lá para cultivar cana-de-açúcar nas Antilhas. E lá nas Antilhas, os holandeses passaram a produzir um açúcar mais barato e de melhor qualidade em relação ao açúcar produzido no Brasil. Por isso que a expulsão dos holandeses simboliza também o início da decadência da produção açucareira no Brasil. As duas batalhas dos Guararapes, travadas em 1648 e 1649, resultaram em vitórias das forças luso-brasileiras e contribuíram para apressar o término da ocupação de quem? Ah, essa é moleza. Dos holandeses em Salvador ou Pernambuco? Pernambuco. Muito bem, alternativa correta, a letra D de dado. Tá aí, muito bem. Por falar em expulsão dos holandeses, a gente já sabe que o domínio holandês em Pernambuco e áreas contíguas a esta capitania perdurou por longos 24 anos. Teve início em 1630 e estendeu-se até 1654, empenhados no comércio açucareiro. Então, é interesse econômico que moveu as invasões holandesas no Brasil. O principal governante foi Maurício de Nassau. Esteve à frente da Nova Holanda no período que vai de 1637 até 1644. Maurício de Nassau foi um grande governante. Ele concedeu empréstimos aos senhores de engenho de Pernambuco para a retomada da produção canavieira, para a retomada da produção de açúcar. Além disso, Maurício de Nassau permitiu que os senhores de engenho participassem das decisões políticas lá na Nova Holanda, através da Câmara dos Escabinos. Além disso também, Maurício de Nassau fez grandes investimentos urbanísticos e arquitetônicos em Pernambuco, notadamente em Recife. Afinal, Recife era a capital do Brasil holandês, a capital da Nova Holanda. Além disso, Maurício de Nassau trouxe para o Brasil, trouxe para a Nova Holanda, pintores, escultores, diversos cientistas, entre eles botânicos, zoólogos, que vêm para o Brasil conhecer um pouco da fauna, da flora, dos tipos humanos que viviam aqui
em Pernambuco. Além disso, gente, vale destacar que durante o governo de Maurício de Nassau, adotou-se uma tolerância religiosa. Conviviam pacificamente os holandeses calvinistas, os luso-brasileiros católicos e tinha até judeu vivendo na boa, numa nice, de tranquilidade, de boa aqui em Recife, pessoal. A primeira sinagoga das Américas foi instalada em Recife. Olha só, Recife era cosmopolita, podemos dizer assim. Só que isso muda a partir do momento em que Maurício de Nassau é demitido do comando do Brasil holandês, porque era um momento histórico muito preocupante para os holandeses, uma vez que os holandeses estavam em guerra na Europa. Guerra contra quem? Guerra contra a Inglaterra, as chamadas guerras anglo-holandesas. Exatamente, a Holanda estava em guerra com a Inglaterra. A Inglaterra que à época era governada por Oliver Cromwell, a única experiência republicana da Inglaterra em sua história. Exatamente durante a Revolução Puritana inglesa. Então, a Holanda estava precisando do quê? Precisando de dinheiro, precisando de din-din. Por que razão? Porque estava em guerra na Europa. Então, a Companhia das Índias Ocidentais, que era a empresa mercantil que organizava a exploração econômica do Brasil, ordenou a Nassau que ele começasse a cobrar os empréstimos feitos aos senhores de engenho e que elevasse a tributação sobre a população local. Nassau foi contra e falou, olha, não dá para fazer isso. Se a gente cobrar impostos pesados, se a gente começar a oprimir violentamente, vai gerar revolta. Vai gerar revolta. O caldo vai entornar. Não vai dar certo. Vai dar merda esse processo aí. Só que a Companhia das Índias, que nem sabe, falou, não, Nassau, peraí, a gente não faz filantropia, meu querido. A gente está aqui para ganhar dinheiro. Então tem que cobrar esses caras aí, vão cobrar. Nassau não concorda, é demitido. A saída de Nassau precipita o início de um movimento pela expulsão dos holandeses. Movimento que tem a liderança dos senhores de engenho pernambucano, mas que conta também com a participação de vários segmentos sociais na capitania de Pernambuco. Vão participar camadas médias, vão participar camadas populares, participam grupos de indígenas, participam também grupos de escravos, de negros escravizados. Então temos várias grandes lideranças. André Vidal de Negreiros, grande senhor de engenho. Tem também a liderança de Felipe Camarão, o índio Poti, Felipe Camarão. Tem a participação também dos negros, Henrique Dias. Henrique Dias, quase que eu esqueci o nome desse cara. Henrique Dias lidera o grupo de quilombolas, grupo de negros escravizados. Henrique Dias, Felipe Camarão, André Vidal de Negreiros são alguns dos grandes cabeças aí da insurreição pernambucana, movimento ocorrido entre 1645 e 1654, que culminou com a expulsão dos holandeses dos territórios da América Portuguesa, mas assinala também o início da derrocada da economia açucareira aqui no Nordeste brasileiro. Vamos conferir uma questão? Padrão ESA. Uma das consequências da expulsão dos holandeses do Nordeste no ano de 1654, após a insurreição pernambucana, foi a... Qual que é a alternativa correta aí? Decadência da atividade açucareira. A alternativa correta, letra A. Muito bem. Bom, pessoal, 1640, nós temos a chamada restauração. Vamos lá. 1640 ocorre a restauração. Restauração do quê, professor? Restauração da plena autonomia portuguesa. Ou seja, Portugal se livra definitivamente do domínio espanhol.
Olha que beleza! Os portugueses voltam a caminhar com suas próprias pernas. Eles se livram do jugo espanhol. Beleza, então a restauração portuguesa acontece no ano de 1640, com a ascensão de Dom João IV, rei de Portugal, dando origem à dinastia de Borgonha, de Bragança. Opa, calma aí, professor. Dinastia de Bragança. Dinastia de Bragança que tem início com a restauração portuguesa em 1640. Ascensão de Dom João IV, rei de Portugal. Então, os portugueses lutam para conseguir a emancipação, conseguir a sua libertação do domínio espanhol. Para isso, vale dizer que os portugueses contam com o apoio dos inimigos da Espanha. Quem eram os principais inimigos da Espanha nesse contexto? Inglaterra e Holanda. Inglaterra e Holanda vão fazer alianças político-militares com Portugal no sentido de prejudicar a Espanha. Então, Portugal vai buscar apoio nos inimigos espanhóis para conseguir a sua restauração política. E em relação à América Portuguesa, há uma mudança. Há uma mudança aqui, pessoal. Uma nova administração colonial a partir da criação do Conselho Ultramarino, em 1640. Criado o Conselho Ultramarino Português para organizar melhor a exploração econômica, adivinha de quem? Do Brasil. A exploração econômica da América Portuguesa. E também a organização política aqui do Brasil passa a ser controlada pelo Conselho Ultramarino. Questão na nossa tela: o órgão do governo português responsável pela administração colonial brasileira, criado em 1640, foi acabei de falar, Conselho Ultramarino. A alternativa correta, letra C, de casa. É esse Conselho Ultramarino que vai, inclusive, elevar a cobrança de impostos. Por quê? Portugal ficou 60 anos sendo comandado de maneira administrativa pela Espanha. Como é que você acha que Portugal saiu da União Ibérica? Saiu mais rico ou mais pobre do que quando entrou 60 anos antes? Evidentemente que Portugal saiu mais pobre. Saiu com a economia combalida, porque nesse período a Espanha se envolveu em muitas guerras. Guerras contra a Inglaterra, guerras contra a Holanda. E nessas guerras que a Espanha se envolvia, ela levava de arrasto quem, pessoal? Quem que ia acompanhando a Espanha nessas guerras? Portugal, porque Portugal estava junto com a Espanha, né? Então, evidentemente que a União Ibérica acabou sendo muito prejudicial aos interesses portugueses. Tanto é que até pouco tempo os portugueses não gostavam de chamar esse período de União Ibérica. Lá em Portugal eles chamavam de domínio espanhol. Domínio espanhol, porque eles se sentiam muito prejudicados. Então havia uma grande rivalidade entre Portugal e Espanha. Hoje isso aí está arrefecido, né? Hoje isso aí está praticamente adormecido, mas já houve muita rivalidade entre portugueses e espanhóis. Isso mudou muito por conta dos blocos econômicos que os dois países fazem parte, que é hoje a União Ibérica. Aliás, União Europeia. Opa, olha eu trocando as bolas aqui. Hoje nós temos o bloco econômico da União Europeia. Então, na atualidade, não fere muito o nacionalismo português falar que 60 anos, de 1580 a 1640, eles estiveram em mãos espanholas, chamada União Ibérica. Então, claro que Portugal saiu mais empobrecido da União Ibérica, porque Portugal perdeu feitorias lá na África, feitorias que eram fundamentais para o fornecimento de mão de obra escrava. Portugal perdeu territórios na Ásia. Portugal tinha um grande império colonial, perdeu boa parte desse império por conta dessas guerras ocorridas durante a União
ibérica. Portugal saiu com a economia, de certa maneira, combalida. Não é à toa que, com o advento da mineração no século seguinte, no século XVIII, consegue recuperar a sua economia mediante a extração aurífera, principalmente em Minas Gerais. Mas isso é um assunto para uma próxima aula. Por enquanto, é o que tínhamos para hoje, pessoal. E lembre-se, como dizia o nosso célebre Flávio Gicovati, a disciplina é a vitória da razão sobre a preguiça. Então não tenha preguiça, tenha disciplina, tenha foco, força e fé, que tudo vai dar pé. Você vai conseguir realizar o seu objetivo de ser aprovado na prova, no exame intelectual da ESA, porque você está estudando aqui com o tio Ed. Você está se empenhando para conseguir um grande desempenho e turbinar a sua aprendizagem. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi produtivo, se a aula foi legal, se conseguiu assimilar boa parte dos conhecimentos, pô, me dá um moralzinho aí, pelo amor de Deus. Deixa o seu gostei e, principalmente, deixa o seu comentário, porque isso nos motiva a continuar essa nossa tarefa, esse nosso trabalho de democratizar o acesso ao ensino. E não se esqueça também de se inscrever no canal do nosso parceiro, o LAC Concursos, aqui no YouTube, uma plataforma com milhares de aulas. Todos os dias, novas aulas são postadas no canal do LAC Concursos, aqui no YouTube. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, pessoal! Tudo de bom! Clique Lac.